Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual a diferença de um SSD para um HD? Em quais situações é melhor um ou outro? Pois é, você sabe? Se você acha que o SSD é melhor em tudo, você se enganou. Existem situações em que um HD é mais eficiente que um SSD. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Se você está curioso, então se inscreve no canal, dê um like no vídeo e continue com a gente para descobrir. Vamos lá! O que é um SSD? Um SSD é um disco de estado sólido, onde você tem uma controladora e dois módulos de memória. No caso desse aqui, são dois módulos, porque já tive um desse que eu precisei abrir. Porém, eu não tenho um aberto aqui, mas vou deixar aqui para vocês uma imagem de como é uma placa dessas aberta, correto? O HD, ele tem uma placa lógica, né? Essa daqui é a placa lógica de um HD. Tem aqui um já aberto, onde você tem aqui alguns controladores e alguns chips, alguns componentes dessa placa, correto? Aqui você tem a alimentação de energia SATA e aqui você tem a transferência de dados, né? Onde vai ser feita a leitura e a gravação vai ser por aqui que será feita a transferência de dados do sistema para o HD. Vamos lá. O SSD, ele tende a ser bem mais rápido que um HD. Por quê? O HD, quando ele vai fazer a leitura ou escrita de algum dado, isso é feito num disco que neste HD aqui, por exemplo, tem a rotação de 5.400 RPMs. Aqui, por exemplo, tá vendo? Ou seja, ele dá 5.400 voltas por minuto. Uma informação gravada em um HD, ela não é gravada inteira. Exemplo, eu vou gravar esta fita, esse Durex, fita crepe aqui, no HD. Ela vai ser dividida em diversos pedaços e espalhados por esse disco. Então, a agulha vai ler uma informação aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e isso torna-se muito mais lento. Lembrando que esse aqui é um dispositivo digital, esse aqui é um dispositivo analógico. Vamos lá. Então, em que situação é melhor você utilizar um SSD? Quando você precisa ter velocidade no sistema, você utiliza um SSD, certo? Porque o SSD, via de regra, é muito mais rápido que um HD. Porém, onde o HD se sai melhor que um SSD é na sua durabilidade. Lembrando que os dois têm a mesma função dentro de um computador. Só que uns vai ter uma funcionalidade mais para um tipo de usuário e o outro para outros. Se você não se importa com a velocidade do seu computador, se para ele você é o suficiente, você tem um HD e para você isso já basta, não tem necessidade de você colocar um SSD. Eu indico que coloque, você vai sentir muita diferença, né? Então, o HD ele é mais vantajoso, primeiro, pela sua durabilidade. O HD ele tem um tempo de vida maior do que o tempo de vida de um SSD, né? Eu tenho aqui, não é o caso desse, mas eu tenho um HD de 80 GB, que é um pouco mais largo do que esse, porque é um HD mais antigo, esse aqui é um HD mais moderno, né? O outro de 80 GB é um HD mais antigo, e esse HD, ele tem mais de 15 anos, funcionando bem, em plena saúde, né? E um SSD ele dificilmente vai conseguir durar esse tempo todo. Então, se você precisa de durabilidade, utilize um HD, porque existem algumas situações em que você trabalha com arquivos importantes, você é designer gráfico, você precisa gravar grandes arquivos. Então, a gravação você pode fazer em um HD, enquanto deixa o sistema e os seus programas rodando em um SSD, o que para mim é uma combinação perfeita. Haja vista que, se der um problema em um SSD, é muito mais difícil você recuperar essas informações do que se fosse em um HD. Porque o HD, por utilizar o disco, às vezes você pode ter problema na placa lógica, mas o restante está bom. Você, utilizando uma placa lógica idêntica, você consegue acessar as informações do seu HD. E existem empresas especializadas justamente nessa recuperação de dados. Indico, nunca abra um HD. Um HD deve ser aberto por profissionais
especializados e com equipamentos corretos, senão o seu HD nunca mais volta a funcionar. Você pode sim remover, né, a placa lógica, tirando estes parafusos aqui, mas você não pode abrir o HD, senão você perde o seu HD, correto? O que é diferente com o SSD. O SSD, se você abrir aqui essa case, né, porque isso aqui nada mais é do que uma case, porque esse SSD, por exemplo, tem uma plaquinha desse tamanho aqui, né, uma controladora de memória e duas memórias, dois chips de memória. São chips de memórias que lembram muito os chips de memória de uma memória RAM, né, ou de uma memória de um pendrive ou de um celular, de uma placa de celular, se você já viu aberto, mas eu vou deixar aqui para você as imagens, né, do disco, de como funciona o disco e de como funciona como é a plaquinha. Aqui temos também dois tipos de HD, um HD de notebook e um HD de desktop. Esse também é um HD de notebook um pouco mais fino, um HD Slim, porque os primeiros HDs eram um pouquinho mais largos também. Ah, mas eu trabalho com o meu computador, mas eu não estou gostando da velocidade dele. Queria ter um pouco mais rápido, mas tem os meus arquivos. Sim, você pode salvar os seus arquivos em nuvem, mas para quem trabalha, vamos convir que ainda mais quem trabalha com edição de imagem, você ficar subindo imagem para a nuvem vai consumir muito espaço, né? E isso você consegue ter em um HD. Então, que são informações sensíveis, é melhor você guardar em um HD do que em um SSD, porque se vier a dar problema, é mais fácil você recuperar os dados aqui. Tá vendo? Em que o HD não perde em tudo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Existem situações que o HD é melhor, correto? Mas eu acho que a dupla perfeita é essa daqui. SSD e HD. Você instala o seu programa, o seu sistema operacional aqui e salva suas informações aqui. Se você tem um notebook com leitor de CD e DVD, você pode fazer a remoção, colocar um adaptador CAD, vou deixar aqui a imagem de um adaptador CAD também para vocês, e substituir o leitor de DVD por um HD. É isso aí. O adaptador CAD vai criar, né, vai emular, vamos dizer assim, essas entradas, porque no notebook é diferente a alimentação do leitor de DVD, não são essas conexões, elas são menores, né? E isso você consegue resolver com o adaptador CAD. Aí você vai ter o seu sistema no seu notebook rodando no seu SSD e vai ter os seus arquivos salvos no HD. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. O SSD, ele tem o giga mais caro do que o de um HD. Exemplo, um SSD de 240 GB costuma ter o valor muito próximo de um HD de 500, por exemplo. Ou seja, o HD costuma ser mais barato, mesmo tendo armazenamento maior, do que um SSD. HD, como conservá-lo? Se você tem um notebook, evite transportar o seu notebook ligado, né? Ou hibernar o seu notebook e manuseá-lo. Quando você for sair com o notebook, desligue-o e leve-o desligado. Ao você chegar ao endereço, você liga. Vai sair, vai para casa de um colega fazer um trabalho, você vai para o seu trabalho, né? Você sai da sua casa, fazer um trabalho em casa e vai terminar na empresa ou vice-versa. Por quê? A agulha vai ficar parada em um local para acessar rápido, né? E essa movimentação pode danificar um HD. O HD ele é sensível a impactos. Nisso, ele perde para um SSD. Se eu derrubar aqui esse HD, certamente ele vai perder a sua qualidade e vai deixar de funcionar direito. Porém, o SSD, se eu deixar cair da mesma altura pequena até, provavelmente não vai ter problema nenhum. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. O que para vocês são apenas 2 cliques, para mim vai ser de grande ajuda. Vou deixar aqui na descrição 2 links aqui da Amazon, um com um SSD e o outro com HD. Acho que vou deixar também de um adaptador CAD caso você precise para o seu notebook. E lembrando que o adaptador CAD só serve para notebooks que tem o leitor de DVD. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui!